Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 1 a 8. Filipenses, capítulo 1, versos de 1 a 8. Nós já introduzimos, falamos sobre a introdução do livro, mas eu vou apenas falar poucas coisas sobre a saudação, porque nós já estudamos essa questão da saudação de Paulo, especialmente em Romanos. Nós vamos ler dos versos de 1 a 8. Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa nos dirigir no entendimento da sua palavra nesta noite. O tema da mensagem são os elementos da alegria. Mas antes de entrarmos propriamente, que ela vai dos versos de 3 a 8, os versos 1 a 2 que nós falamos um pouco da introdução da carta, Paulo e Timóteo. Paulo é o escritor, Timóteo está junto com Paulo, eles são servos, escravos de Jesus Cristo. Eles estão se dirigindo aos cristãos de Filipos, os crentes em Filipos. Eles saíram pelo menos de dois grupos, ou assim foram formados dois grupos da igreja lá em Filipe. O primeiro grupo, Paulo, ele evangeliza, ou ele fala para Lídia, no encontro que ele vai para o lugar onde as mulheres se encontravam, e ali para orar, e Paulo ali apresenta o Evangelho e possivelmente começa um trabalho na casa de Lídia. E depois nós temos Paulo preso lá em Filipos, e então ele prega para o carcereiro naquela noite em que as cadeias se abrem, mas ele continua lá junto com Silas e outros, e então ele sai, prega o Evangelho, e há conversão também ali do carcereiro de Filipos, da sua família e daquelas pessoas que estão próximas a ele. Então nós temos também um grupo ali para começar esta igreja. Então esses dois grupos são os grupos que iniciam pelo menos ali as igrejas, ou a igreja de Filipos. Mas quando Paulo escreve essa carta, essa igreja já tem bispos ou pastores treinados e diáconos e tudo mais, e Paulo, como nas suas saudações comuns, dirige-se àquela igreja com a saudação de graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós já fizemos essa introdução, apenas uma lembrança. Os versos de 3 a 8 então que eu quero tratar nesta noite fala sobre os elementos da alegria. Existe um teste que é feito para medir a depressão de uma pessoa, e esse teste ele tem uma linha que vai do 1 ao 10, e quanto maior a numeração, maior também o estado depressivo da pessoa. Quanto menor for a numeração, menor também o estado depressivo dessa pessoa.
creio eu que se o apóstolo Paulo tivesse feito um teste deste, ele teria tirado abaixo do 1, na verdade, né? Eu acho que ele não chegaria nem a 1 no nível de depressão, por assim dizer, porque Paulo, ele tinha uma alegria completa e irreprimível. É muito interessante como, o mesmo modo como o escritor, alguns escritores dos Salmos, né, eles falam como eles souberam superar a ansiedade, a preocupação e mesmo assim a depressão. É óbvio, irmãos, que há casos na Bíblia que nós vemos que homens sofreram com algo do tipo daquilo que nós conhecemos como depressão, como o próprio profeta Elias, né, que ficou em algum momento sofrendo de algum tipo de depressão, quando ele foge da Jezabel, depois dele matar os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Ele foge quando Jezabel promete fazer com Elias o mesmo que ele tinha feito com aqueles profetas. Elias se assusta, se amedronta, foge, se esconde, entra num período depressivo. Ele só quer, na verdade ele quer a morte, porque quando ele fala com Deus, ele fala: olha, eu não mereço mais nada, eu não sou melhor que meus pais, eu já fiz o que eu tinha que fazer, o que eu quero é morrer, né? E aí Deus acorda Elias e vem uma comida quentinha para ele ali, ele come e dorme de novo, né? Dorme de novo. Aí Deus manda Elias levantar e fala: Elias, levanta, vai para o Monte Horebe, porque eu vou ali falar com você. E Elias levanta, ainda entristecido, ainda chateado, ainda num sentimento de depressão. Ele vai para aquela montanha e Deus fala para ele: sai até a entrada do penhasco. E ele vem, e Deus então, diz o texto que veio um vento forte. Deus não estava no vento, veio um fogo, Deus não estava naquele fogo, mas de repente veio uma brisa suave, e Deus estava naquela brisa suave. E Deus fala com Elias: o que está acontecendo? E Elias fala: olha, mataram os teus profetas e não tem mais ninguém, eu sou o único que sobrou. Aí faz o seguinte, acaba comigo também, assim acaba o problema. Aí Deus fala para Elias, né, eu vou falar no popular, né, fala: Elias, para com isso, né? Sai daí, porque tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Você pode voltar, você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir Eliseu como seu substituto, e volta para lá, porque eu estou cuidando de você, né? E aí Elias recebe aquela força do Senhor e retorna. Então nós temos casos também de homens então que passaram por este tipo de problema, mas não é o caso de Paulo, não é o caso de alguns salmistas. Parece-me que em alguns momentos Davi sente isso, mas não é o caso aqui. Mas a circunstância que Paulo está enfrentando na época em que escreve essa carta, irmãos, nós falamos isso na última mensagem de Filipenses, eram situações terríveis. Paulo está preso em Roma, ainda correndo risco de execução, o que não acontece nessa primeira prisão, mas só vai acontecer na próxima prisão de Paulo em Roma. Ele, nessa que ele foi libertado da prisão, mas ele não estava certo de que seu caso havia encerrado. Ele sabia que ainda havia problemas, e como nós falamos, Paulo estava numa prisão domiciliar, sempre acorrentado a um soldado romano, para que não tivesse possibilidade de fuga. Então Paulo, acorrentado, ele era incapaz de fazer todo o trabalho que ele amava, mas ele, lógico, aproveitava a situação e continuava pregando o evangelho. E alguns, porque Paulo estava preso, estavam também pregando o evangelho, mas por inveja e por rivalidade, como diz o capítulo 1, versículo 15 a 17, tentando fazer com que isso atingisse Paulo. Mas Paulo diz que o seu coração transbordava de alegria. Esses momentos de circunstâncias terríveis fizeram a alegria de Paulo ainda maior, porque na verdade Paulo confiava no propósito soberano do seu Senhor, e ele se voltou ainda mais para Deus, com muito mais força, e dessa forma ele também recebeu maior conforto. A verdadeira alegria é sempre constante, é inabalável na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não era um sentimento emocional transitório que vai e vem dependendo das circunstâncias.
porque Paulo estava completamente e constantemente perto de Deus, ele também era uma pessoa constantemente alegre. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós vivenciamos a vida com Deus, com certeza mais alegres nos tornamos. Mais alegres nos tornamos. Mas nós experimentamos da paz que vem do Senhor, porque não é apenas um sentimento emocional. Paulo, ele sabia disso, ele experimentou uma paz inexprimível, uma satisfação completa fornecida pelo Espírito de Deus no fundo do seu coração. Então ele tinha essa paz que excedia todo entendimento, como ele mesmo vai falar. E ele deseja que essa paz que excede todo entendimento também esteja conosco. É óbvio, irmãos, que há momentos de aflição na nossa vida, há momentos de tristeza e de dor, e nesses momentos a tendência é que nós percamos a alegria e às vezes até a esperança no Senhor, como eu citei o profeta Elias, como Davi em alguns momentos, quando o seu filho estava doente, o seu primeiro filho com Batseba, o filho do adultério, e ele está entristecido, orando, jejuando, ele está bastante mal naquele momento, até que o filho morre, e Davi então se levanta, e as pessoas estranham a atitude de Davi, que ele se levanta e vai tocar a vida. E aí ele fala: olha, enquanto ele estava vivo, eu tinha alguma esperança, mas agora não tenho mais, então eu tenho que continuar. E era uma das coisas que aconteceram com Davi por causa do seu pecado. Então, na verdade, irmãos, há momentos assim, há momentos que nós realmente nos sentimos fracos, mas quando nós estamos vivendo no Senhor, buscando a alegria dEle, andando com Ele, nós conseguimos ultrapassar essas dificuldades. A igreja de Filipos, irmãos, não era uma igreja perfeita, mas ao contrário da maioria das igrejas que Paulo havia fundado, ou ensinado, ou se associado, essa igreja não tinha grandes problemas. Ele exortou essa igreja no capítulo 1, versículo 27, dizendo o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Alguns versos depois, Paulo vai dizer para aquela igreja, no capítulo 2, versículos 2 a 4, ele vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mais à frente, Paulo os ordena a não fazer, que eles façam tudo sem queixas, sem discussões, para que eles venham a se tornar puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então Paulo também fala para aquela igreja, orienta aquela igreja que façam sem queixas, sem discussões, e também mais à frente Paulo vai dizer que eles deveriam, quando ele fala no capítulo 4 para Evódia e a Sinti, que elas deveriam viver harmoniosamente no Senhor. Ele também encoraja aquela igreja a não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essas são digamos assim, as repreensões que Paulo dá àquela igreja. Na verdade, são conselhos, forma daquela igreja continuar ou corrigir alguns pequenos problemas. É mais um incentivo que Paulo está dando àqueles irmãos do que uma repreensão. Então era uma igreja que Paulo tratava com mais tranquilidade. Mas Paulo, falando a esta congregação que ele amava, ele escrevendo a esta congregação, a sua alegria transborda. Ele não estava pensando muito nas suas próprias circunstâncias, mas sim na fidelidade daqueles irmãos.
Ele mostra isso claramente, ele diz: olha, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Então Paulo não está preocupado com as circunstâncias que ele está vivendo, mas ele está feliz porque aquela igreja está cooperando ativamente no Evangelho, e isso produzia alegria na vida de Paulo, mesmo ele estando na cadeia. A alegria dele era porque aqueles irmãos haviam aprendido e estavam agora produzindo frutos. Isso trazia alegria na vida de Paulo. Paulo também não está pensando nas suas próprias aflições, mas sim no seu amor por aqueles irmãos. Paulo não pensava sobre o seu próprio sofrimento físico, mas na firmeza espiritual dele e daqueles irmãos, ao ponto dele falar: eu ainda não alcancei tudo o que eu queria alcançar, mas eu olho firmemente para as coisas que estão adiante de mim, e esqueço das coisas que ficaram para trás, e continuo avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Essa é a alegria de Paulo, é essa certeza de que ele está buscando crescer mais e mais no Senhor, firmeza espiritual. Paulo também está pensando na generosidade altruísta daqueles irmãos filipenses, que continuaram a abençoá-lo ainda mais no sustento financeiro também que ele precisava, e também outros irmãos de Jerusalém. Ele também está contente pelo progresso na fé da vida daqueles irmãos. Aquela igreja que ele diz que é a sua coroa, que é a sua alegria. Então no verso 3 ele começa dizendo: alegro-me, eu agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Nesses versos de 1 a 3, o apóstolo dá 5 elementos específicos do seu espírito alegre relacionado a outros crentes. E quais são esses elementos? Ele enfoca na alegria das lembranças, na alegria da intercessão, na alegria da participação, na alegria da convicção e na alegria do afeto. E eu pretendo falar pelo menos a primeira e a segunda hoje desses elementos que Paulo dá. Então o primeiro elemento que nós vamos destacar é a alegria das lembranças. Versículo 3, Paulo diz: agradeço a meu Deus todas as vezes, ou toda vez que me lembro de vocês. A palavra agradeço é uma palavra eucarística, da onde surgiu a palavra Eucaristia, nome frequentemente usado para representar a ceia do Senhor, no simbolismo de que os crentes dão graças a Deus em lembrança do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz em nosso lugar. Mas nesse caso, Paulo dá graças por seus irmãos e irmãs espirituais em Filipos, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, eles lhe trouxeram bênçãos abundantes e uma grande alegria. A frase que Paulo fala, meu Deus, agradeço a meu Deus, reflete a profunda intimidade dele e a sua profunda comunhão com o Senhor, a quem ele pertencia e a quem ele serviu. Ele então dedicava a sua gratidão pelos filipenses a Deus. O que Paulo está dizendo, agradeço ao meu Deus, ou seja, essa lembrança de alegria, Paulo enfatiza que é o Senhor a fonte da suprema alegria entre ele e os filipenses. Ou seja, o que Paulo está dizendo, quando ele diz agradeço ao meu Deus, ele está lembrando que essa gratidão por eles serem tão fiéis, não é porque eles tinham ou possuíam alguma coisa deles mesmos, mas porque através de Cristo eles se tornaram pessoas a quem Paulo poderia expressar ação de graças. Então Paulo sabe que não vem deles, mas vem do Senhor. Paulo tem em alguns crentes de Corinto, ele também fala isso, em Colossos, em Tessalônica, para Timóteo, para Filemão. Paulo também recorda de alguns colegas realmente com essa mesma alegria, mas é muito especial quando Paulo fala dessa igreja filipense. Essa igreja, como eu disse,
que Paulo fundou, que Paulo começou lá em Filipos, na sua segunda viagem missionária. Paulo então, ele tem alegria ao lembrar daqueles irmãos. Paulo tem alegria de falar daqueles irmãos. Paulo lembra de Lídia, e talvez lembra dela com alegria, uma mulher temente a Deus. Quando ela ouviu o Evangelho, ela creu e foi batizada juntamente com a sua família. Ela era uma pessoa generosa, uma pessoa hospitaleira, e isso também era característica da congregação nos anos seguintes. É interessante que Paulo, então ele tinha essa ideia sobre aquela igreja. Então Deus deu a Paulo a alegria de ver Lídia se convertendo, ver o carcereiro e sua família se convertendo, e aquela igreja crescendo e sendo encorajada a cada dia por Paulo, até que se tornou aquela igreja amorosa, aquela igreja alegre, aquela igreja vibrante, aquela igreja que o ajudava, aquela igreja bondosa, aquela igreja gentil. Não quer dizer que aquela igreja não tinha erros ou deficiências, mas o que Paulo destaca especialmente, e a sua grande alegria, é porque tudo que ele lembra dele, ou toda vez que ele lembra dele, talvez Paulo lembrasse das vezes que ele pôde ir naquela igreja, ou que ele pôde anunciar o Evangelho em Filipos. Paulo também lembra que aquela igreja apoiou o seu ministério, e como aqueles crentes eram devotos e eram generosos para com o reino. É interessante que Paulo compara a oferta que a igreja filipense mandou para os necessitados de Jerusalém com a oferta que a igreja de Corinto mandou. A igreja de Corinto era uma igreja rica, mas era uma igreja que não era liberal. A igreja filipense era uma igreja pobre, pequena, e a oferta da igreja filipense foi na mesma proporção de quantidade da oferta da igreja de Corinto. E Paulo ele de certa forma critica ou reclama com a igreja de Corinto. Ele fala: olha, vocês poderiam ter ajudado muito mais, e a igreja de Filipos, uma igreja pequena, pobre, ajudou muito mais no sentido geral do que vocês, porque eles deram daquilo que eles não tinham, eles fizeram um esforço além do normal para poder ajudar os irmãos necessitados de Jerusalém. Então Paulo se recorda daquela igreja com tanta alegria, com uma lembrança sem nenhuma amargura, sem nenhum ressentimento, sem nenhum espírito crítico, sem raiva. Não, Paulo lembra daquela igreja com lembranças agradáveis, lembranças amorosas com aqueles crentes de Filipos, crentes fiéis ao Senhor. E eles eram assim com Paulo e com seus companheiros. Então Paulo tem boas recordações daqueles irmãos. É muito bom, né, irmãos, quando somos recordados por aquilo que fazemos, no sentido de bom para o reino de Deus. É bom quando a gente é lembrado pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço para o reino do Senhor. É importante a gente ser visto como uma igreja que produz de fato alegria, na vida dos líderes, na vida da sociedade onde ela está. É tão bom quando isso acontece com a igreja. Às vezes a gente ouve, né, tantas reclamações em alguns lugares, mas é tão bom quando a gente ouve coisas boas sobre uma igreja ou determinada pessoa de determinada igreja, como elas são lembradas com alegria quando se lembram dessas pessoas ou daquela igreja. Isso é muito bom, né, irmãos? Isso é muito bom quando a gente pode ver na vida da igreja isso acontecer. Eu conheço algumas pessoas, inclusive filhos de pastores, que falam assim: eu não quero que meu filho seja pastor de jeito nenhum,
para passar o que eu vi meu pai passando, para passar, para ver, para sofrer o que eu vi meu pai sofrendo, né? Eu já ouvi isso de filhos de pastores, né? Irmãos, eu sinceramente, eu particularmente, apesar de que eu fico com dó, mas eu gostaria que o Gabriel depois de convertido também fosse chamado para o ministério, seria uma alegria para mim, né? Eu encaro o ministério com tanta alegria, para mim não é peso o ministério, que eu gostaria que ele fosse também, né? Que eu gostaria que muitos outros que estão ao meu redor também fossem para o ministério, porque eu acho uma bênção o ministério, né? Eu acho uma bênção. Igreja tem problema? Lógico que tem, mas é uma bênção servir a igreja de Deus, uma bênção servir a igreja de Jesus Cristo. A gente olha para trás e lembra de tantas coisas passadas e de muitos irmãos tão queridos que a gente lembra até hoje com tanta alegria quando a gente lembra. Quando a gente pode ligar e falar com esses irmãos e ouvir pessoas que às vezes a gente está conversando, a gente ouve a voz até embargada quando a gente está conversando, porque aquela pessoa lembra com alegria e a gente também. E é tão gostoso quando isso acontece na vida da igreja, né? Tem também aqueles que a gente nem liga, tem aqueles que a gente nem telefona, né? mas tem aqueles que a gente lembra com tanta alegria, e é tão bom isso. E eu também vejo, irmãos, mesmo aqueles que às vezes são pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, aquilo era um problema, mas às vezes eu olho e falo, não, era uma bênção que Deus colocou para me lapidar, para me treinar, para me ensinar tantas coisas, porque eu vejo que a servir ao Senhor, a gente serve com alegria. Mesmo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, por que Paulo sofre? Qual é o sofrimento de Paulo com essas igrejas? Porque ele amava demais a igreja de Jesus Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala, irmãos, eu sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo amava aqueles irmãos como seus filhos, como se ele mesmo os tivesse gerado. E ele fala, eu estou sentindo de novo as dores de parto, porque vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho. E aquilo trazia tristeza para Paulo, mas ele queria que aqueles irmãos se voltassem novamente para o verdadeiro evangelho, porque ele amava a igreja. E é tão bom servir a igreja de Jesus Cristo, irmãos. É tão gostoso servir a igreja de Jesus Cristo, mesmo quando ela passa por problemas, né? A gente sofre junto, a gente sente as dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Eu agradeço a Deus, irmãos, e para mim isso é uma grande alegria. Eu tive 2 ministérios. Primeiro, lá em Vila Mirante, eu não posso contar porque eu já era da igreja, já cresci ali, fui ordenado ali fiquei. Mas quando eu saí de São José do Rio Pardo, a gente saiu ali e foi triste a gente sair, porque a gente viu tantas pessoas até chorando e tristes por causa da nossa saída. Mas foi uma bênção ver isso, né? Depois saímos de Presidente Prudente e vimos também muitas pessoas ali também sentindo a nossa partida. Lógico que também acredito que nos 2 também teve alguns que soltaram fogos, rojões, né? Vibraram, mas eu prefiro olhar aqueles que sentiram a nossa partida e que nós também sentimos, e até hoje sentimos a falta dessas pessoas, porque as amamos. Então Paulo olha para essa igreja filipense e fala, olha, eu agradeço ao meu Deus, sempre que eu me lembro de vocês, né? Sempre que eu me lembro de vocês. A gente deu uma saidinha agora no feriado, aí acho que o Gabriel no carro comentou alguma coisa que a gente estava indo, e aí ele falou alguma coisa de que ele queria voltar, não naquele momento, assim, né? Estava indo, mas eu não lembro as palavras que ele usou, mas as palavras dele era tipo que ele estava feliz de estar em Itapeva, né? Que ele estava feliz de estar aqui.
Eu não lembro exatamente as palavras, como foi que ele falou, mas a gente, de certa forma, isso para mim é uma alegria ouvir dele, porque quando a gente mudou para cá, ele ficava falando de Pirapozinho, uma criança, ele vai ficar lembrando de onde ele estava, e agora ele já fala daqui aqui é o lugar dele, aqui é a casa dele. Aí a gente está voltando no carro, daqui a pouco ele cita aí ele fala assim, quem que mora em Itapeva, Aí ele falou, o Júnior, e tal, e não sei mais quem, e falou da Mariana, falou do Elias, falou de todo mundo, sabe? É tão gostoso a gente ouvir isso, porque a gente fala, ele está bem, está feliz aqui com a gente, e isso é muito bom para o ministério, isso traz alegria também para a gente, é uma bênção estar com os irmãos também. Então Paulo, primeiro é essa da alegria, segundo, também a alegria da intercessão. Irmãos, uma bênção. Eu estou sem relógio hoje, então eu não sei quanto tempo eu estou pregando e nem quanto tempo eu vou pregar. É tão bom estar sem ele. Vocês estão com o relógio, eu estou sem. E aqui não tem aquele relógio na parede, então. E o Júnior não dormiu ainda, então posso continuar pregando, porque na hora que ele começar a piscar, eu falei, o tempo está acabando. Mas a alegria da intercessão, versículo 4, Paulo diz, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Outro elemento indispensável da alegria do crente está na intercessão diante de Deus em nome dos outros. Aqueles que são obedientes ao Espírito Santo vai deliciar-se com o privilégio da oração intercessora. Uma intercessão fiel e sincera é muito mais do que uma obrigação, é uma alegria. Intercessores fiéis são mais preocupados com as necessidades e o bem-estar dos outros do que os seus próprios, e pedem para que Deus derrame suas bênçãos divinas sobre as outras pessoas. Um teste infalível da alegria piedosa é o grau em que o crente ora mais intensamente para o benefício e bênção dos outros do que para si próprio. A palavra grega, o substantivo grego aqui para oração, é usada 2 vezes nesse verso e possui o significado básico de um pedido, um desejo ou uma súplica dirigida a Deus. Então Paulo está dizendo, eu oro com alegria por vocês. Eu me lembro de vocês com alegria e oro com alegria pela causa do Evangelho. E como Paulo explica mais adiante nesse mesmo capítulo, dos versos 12 a 21, nesse momento em que ele estava passando por momentos mais difíceis e mais dolorosos do seu ministério, não só por estar na prisão, mas porque estava sendo criticado por colegas, por outros pregadores. Alguns estavam até zombando dele na prisão. As pessoas não estavam junto com ele em alguns momentos, mas Paulo fala, o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro e continuarei a alegrar-me. Uma oração intercessora, às vezes envolve decepção e dor. Mais tarde nessa carta, Paulo aconselhou os filipenses, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho de tudo que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Isso traz dor para Paulo, isso traz tristeza, isso traz certa angústia no seu coração, porque ele está vendo que essas pessoas são mundanas, são inimigos da cruz de Cristo, estavam fazendo ou pregando uma falsa verdade, não estavam pregando o Evangelho. Então Paulo fala disso que causava até lágrimas nele. Mas as orações de Paulo para aqueles irmãos de Filipos era oferecida com grande apreço,
com grande gratidão, com grande alegria. Nem os falsos crentes, nem os professores ou pastores incrédulos que estavam ali, nem os crentes briguentos que tinham na igreja, como Evódia e Sintique, poderiam roubar de Paulo a recordação feliz que ele tinha daquela amada congregação. Ele implora que um ancião, em nome da sua recordação daquela igreja, ele pede para que aquelas duas mulheres se unam novamente, que elas pudessem se perdoar. Eu não sei o que tinha acontecido, o texto não diz lá em Filipenses capítulo 4, mas Paulo fala: olha, vocês devem se acertar. E Paulo então está dizendo que crentes que possuem a verdadeira alegria dada por Deus não se concentram em si mesmo, não se concentram na sua dor, não se concentram nas circunstâncias difíceis. Eles se concentram em Cristo, eles se concentram na dor dos seus irmãos, eles sentem as dificuldades dos seus irmãos, eles se entristecem com as tristezas dos seus irmãos, eles querem ajudar nas falhas dos seus irmãos, eles intercedem sinceramente por eles. Irmãos, nós vivemos às vezes dias em que nós somos tão, cada um vivendo a sua vida, que às vezes nós não sabemos a dificuldade ou o problema que o outro passa. Às vezes nós não sabemos as lutas que a outra pessoa tem enfrentado. Às vezes nós não conhecemos os problemas que o nosso irmão tem enfrentado, porque nós vivemos vidas tão nossas, tão particulares, que esquecemos que nós somos uma família, um corpo, em que um deve estar sofrendo com o outro, e se alegrando com o outro, e ajudando uns aos outros, e não olhando, como Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 4, para os seus próprios interesses pessoais, mas para os interesses dos outros. Então, nós devemos, irmãos, pensar mais sobre isso como igreja. Nós devemos nos preocupar com o outro, com o nosso irmão em Cristo. Às vezes nós não sabemos as lutas que cada um tem enfrentado. E às vezes é muito fácil e muito cômodo eu de fora julgar alguém sem saber o que de fato essa pessoa tem passado, do que eu procurar entender os seus problemas e estender as mãos para ajudar. É mais fácil a crítica do que o estender da mão. Nós temos que procurar, né, irmãos, essa comunhão mais íntima. E quando eu falo nós, falo eu. Eu estou englobado nisso. Eu não estou fora disso, né? Eu não estou melhor do que ninguém. Nós temos que buscar este contato mais pessoal, mais próximo uns com os outros. Parece que durante a maior parte da história da igreja, apenas uma minoria de cristãos conhecera a verdadeira alegria dada por Deus aos seus filhos obedientes. E essa falta de alegria, irmão, se revela de três maneiras. As pessoas possuem muitos pensamentos negativos, por assim dizer, que o impedem de manter comunicação com outros irmãos. Não se preocupa com o próximo, nem com o bem-estar do próximo, e não intercede por ninguém. Crentes felizes
crentes infelizes são egocêntricos, egoístas, orgulhosos, vingativos, e muitas vezes o seu egocentrismo manifesta-se até na sua oração. Ele não consegue orar por ninguém, ele só ora por si mesmo. Ele não consegue falar de ninguém na sua oração, ou pedir nada, ou interceder pelo próximo, mas apenas pelos seus problemas. Quando na verdade aqueles que experimentam realmente a alegria na oração é aqueles que estão mais preocupados em orar pelo seu irmão do que em orar por si mesmo, em colocar as pessoas em primeiro lugar, ao invés de olhar para o seu próprio problema em primeiro lugar. Eu não tenho por hábito manter um caderno ou alguma coisa com anotações de oração. Algumas pessoas têm por hábito isso, e eu acho um hábito muito bom, que eu não consigo copiar, porque eu sou bastante displicente com estas coisas. Então, se eu tivesse, eu não saberia onde estaria o meu caderno, por exemplo. Então não ia adiantar muito eu ficar anotando em algum lugar. Eu tento, quando eu oro, eu tento lembrar de cabeça, mas eu aprendi isso com alguns pastores, irmãos. Alguns pastores anotam todos os membros da igreja, então quando eles vão orar, eu li isso em algum lugar de um pastor de uma igreja muito grande, ele tem mais de 1000 membros na igreja, e ele então separa por semana, ele ora por tantos irmãos por dia, porque não dá para ele falar o nome dos 1000, num único dia, então, ou todos os dias. Então cada dia ele ora por um grupo da igreja, e ele ora nominalmente por cada membro da igreja, nominalmente, por cada família da igreja. Então quando eu procuro orar, que eu oro pela igreja, eu também procuro citar nominalmente. Então eu não preciso de uma lista, porque eu vou lembrar fácil nominalmente aqui os membros da igreja, Mas se crescer mais se dobrar, eu já vou precisar anotar, porque a cabeça falha. Mas interessante isso, irmãos? A gente se preocupar em orar pelos outros, a gente se preocupar em colocar a vida dos outros nas nossas orações. E eu quero concluir e terminar a nossa meditação nessa noite, irmãos, com um desafio para nós como igreja. Um desafio que eu quero lançar para nós agora nesta noite. Que nós nesta semana nos comprometamos a orar uns pelos outros. Talvez você não consiga orar por todos, talvez a gente tenha alguma dificuldade com isso, mas vamos nos comprometer a orar uns pelos outros. E você pode se comprometer agora com a sua mente e falar assim: eu vou orar mais especificamente pela irmã Maria Pedro essa semana. Então você vai orar mais especificamente por ela. Eu não vou pedir para ninguém aqui falar: eu vou orar por fulano, eu vou orar. Talvez alguém fique sem oração aí no meio do caminho, mas eu vou me comprometer como pastor a orar pela igreja, Aí eu vou orar por todos. Então ninguém vai ficar sem uma oração, pelo menos. Mas você pode sair daqui nesta noite com esse desafio, ok? Eu espero que nesta semana nós possamos ter um tempo de oração uns pelos outros e lembrar com alegria uns dos outros. E um outro desafio, irmão, se for possível essa semana, mande uma mensagem para algum irmão da igreja. Se você não tiver tempo para ligar, manda uma mensagem no WhatsApp, falando que você tem orado por aquela pessoa, que você está orando por ele, que você quer saber como foi o dia dele, sei lá, alguma coisa assim. Vamos desta maneira, irmãos, tentar de alguma forma nos aproximar um pouco mais uns dos outros. Com certeza isso vai ser bênção para as nossas vidas, para a vida da igreja, e isso de certa forma pode levar a uma forma da gente
levar isso para fora das portas desta igreja, porque a igreja lá em Atos crescia e se desenvolvia porque as pessoas viam o amor que existia entre aqueles irmãos. Que nós possamos também ser uma igreja que demonstre cada vez mais amor, compaixão, carinho, gratidão uns pelos outros. Amém? Que Deus possa então nos abençoar.